toda motivada, sabe? Com aquele astral lá pra cima. Ai, com aquele pique todo. E aí passou uma hora e meia, e você simplesmente desaba? Pois é. Isso são as ciclotimias da vida. Eu não sabia. Confesso para você que essa palavra é totalmente nova. Eu desconhecia totalmente. Mas hoje o nosso convidado, psicanalista Fábio Fernandes Menem, lá de Gama, Distrito Federal, vai estar conversando com a gente sobre isso. Interessante, né? Eu, sinceramente, não imaginava que seria essa palavra tão bonitinha. Eu achei ciclotimia, já pensei em bicicleta. Olha só que coisa, né? Vivendo e aprendendo. Então, mandem seus aviõezinhos, que hoje nós vamos ter essa live super legal. Deixa eu ver esse brilho aqui que tá tão fraquinho, agora melhorou um pouco, né? Mande seus aviõezinhos, convidem as pessoas. Eu vou pôr aqui o tema da live, enquanto as pessoas estão chegando, tá bom? Ciclotimias da vida. Vamos lá? Ciclotimias da vida. Nossa, vai ser bem legal, né? Essa live de hoje. Vamos lá, segurar. Ai, eu tô aprendendo, hein, gente? Fixar comentário, que legal. E aí, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira falar, pode deixar aqui que a gente vai chamando. Eu vou levantar a mãozinha assim e ver se ele permite que a gente dê uma quebradinha assim na live, né? Para que ele possa estar explicando pra gente direitinho. Eu sei que nós vamos falar bastante sobre transtorno bipolar, hipomania, depressão. Vai ser bem interessante hoje, né? Vamos aguardar então, nossos convidados chegando. Aqui tá falando para mim que está informando os seguidores que nós iniciamos um vídeo, que legal, né? Então mande aí seus aviõezinhos, vamos aguardar o pessoal chegar, ok? Para que possamos dar sequência nessa live gostosa de segunda-feira, iniciando a semana. Perfeito? Tô aqui aguardando vocês, então, aguardando o doutor Fábio também para participar aqui com a gente. Deixa eu até ver se ele já chegou. Ainda não. E aí a gente vai conversar sobre esse tema. E na quarta-feira, vocês viram quem vai estar aqui na quarta-feira? Ah, depois eu conto para vocês, porque o doutor Fábio acabou de chegar. Vamos lá? Deixa eu já convidar o doutor Fábio para essa live super gostosa de conhecimento que vai engrandecer aqui para a gente. Vamos lá, doutor Fábio chegando. Oi, doutor Fábio. Oi, Sheila, tudo bem? Eu bem, e o doutor, como está? Estou ótimo, estou melhor agora falando com você, falando com todos aqueles que poderão estar aqui presentes participando, como ouvintes, enfim. É muito bom Que estar aqui com legal. você. Obrigada, obrigada. E Brasília, como que tá? A Brasília é um pouco indefinido aqui em relação a clima. Um dia está chovendo, outro dia não está chovendo. Um dia é sol, outro dia é chuva. Enfim, O meu, é o assim. meu filho, o meu filho mora em Brasília, que ele estuda na UNB, ele faz veterinária. Então, às vezes eu tô aqui com frio e ele tá lá com aquele calor insuportável. Ele fala que é uma indecisão. Valquíria, Desse boa jeito. noite. A Valquíria já chegou, Daniele também. Você fique à vontade para você ver também as pessoas que estão entrando, tá? Para você, às Ok. vezes, estar cumprimentando. Às vezes é mais amigos seus, né? Fica mais tranquilo de você estar. Eu já fiz Sim. aqui um breve resumo de você, psicanalista, Opa, mora em Gama, Distrito Federal. Seu consultório é aí também? exato. Nesse momento, Sheila, os meus atendimentos eles são feitos online mesmo. Eu estava Uhum. atendendo aqui em uma outra região aqui de Brasília, que é a Asa Norte, que é Sim, justamente sim. a instituição em que eu estudei por alguns anos. E lá foi aberta uma sala para nós que estávamos iniciando.
dando os primeiros passos, então o mentor lá da instituição nos cedeu aquele espaço para caso a gente já quisesse iniciar o tratamento com algum paciente que havia nos procurado, a gente poderia utilizar. E eu fiquei utilizando por um pouco período de tempo. E pela questão da distância, algumas pessoas não iam. Eu acabei aqui na minha casa criando um ambiente próprio para atender presencialmente essas pessoas. Porém, devido a essa questão da pandemia e a minha casa ainda não é um consultório mesmo, então eu preferi estar fazendo esses atendimentos online. Foi bom você tocar nesse assunto, porque alguns psicanalistas, né, alguns profissionais, eles preferem o atendimento presencial. Mas nós estamos no novo, né, no novo normal, para assim dizer. Para você, tem alguma diferença? Ou você acredita que é importante os dois, ou dá para ter uma noção direitinho do paciente na telinha também? Você está me ouvindo bem, né? O áudio Sim, tá ótimo, tá aqui ótimo. Então, eu estou com fone aqui, eu pensei que fosse ficar com chiado, ou baixo, ou alto demais. Enfim. não, tá ótimo. Pois bem, Sheila, eu mesmo eu não vejo dificuldade alguma em você receber, acolher pacientes nesse formato online, né? Nessa configuração que para muita gente é uma coisa nova. E como eu ouvi até de um grande amigo psicanalista, esse acolhimento online, via WhatsApp, via o Skype, ou Zoom, ou outro meio, ele não se torna um step, ele não se torna algo que vem apenas para cobrir, vem apenas para ser esse step do atendimento presencial. Como não podemos atender presencialmente, vamos atender online. Eu não vejo por esse lado, porque aquilo que é realizado, a confiança, a transferência, a troca, ela acontece mediante, mesmo com essa distância. Você pode utilizar todas as ferramentas, todas as possibilidades de comunicação, de associações, de meios e modos para que o paciente se sinta como se estivesse presencialmente com o seu analista. Então, o analista cria toda a circunstância, toda a área, toda a cena analítica para que as análises elas aconteçam, mesmo com essa distância. E eu tive até pacientes que eu fiz atendimentos online, das quais o resultado foi super positivo, muito legal, as pessoas foram beneficiadas e, enfim, eu não tenho dificuldade em fazer diferenciações entre a prática presencial ou online. As duas podem sim ter os seus meios de você beneficiar, tratar o seu paciente. E isso também é a tendência, eu acredito que vai ser essa mesmo, né? Porque facilita muito, tanto para o paciente como para o profissional. E não é só, não estamos falando só na área da medicina, eu acho que em todas as áreas está facilitando, esse novo normal está ajustando muita coisa, em todos os campos, não é verdade? É, é um ciclo que se inicia, né? Com É certeza. um novo E, ciclo. e quem é o Dr. Fábio? Conta aí pra gente um pouquinho a sua especialização, por que a Ah, sim. escolha dessa área. Pois é, eu acredito que a psicanálise, ela é uma extensão de algo mais profundo em mim. Falo de uma maneira totalmente subjetiva, eu falo de mim próprio, porque eu sou pastor também. Claro que dentro dessas duas dimensões eu faço as separações necessárias. Pastor é pastor, psicanalista é psicanalista, então eu não confundo muitas coisas. Mas a psicanálise veio com uma extensão desse pastorado que eu tenho, porque eu sempre vi o chamado pastorado como a possibilidade de você, de fato, cuidar de pessoas, ouvir essas pessoas,
querer entender o problema dessas pessoas, ouvi-las. E a psicanálise chegou como uma extensão, uma possibilidade de você ampliar essa maneira do trato, uma cosmovisão não apenas teológica do sofrimento humano, da psique humana, da alma humana, das origens dos sofrimentos psíquicos humanos. Então, isso me ajudou bastante. Então, eu sou uma pessoa que atuo como um pastor auxiliar em uma igreja, gosto muito de música, sou músico. Eu E... andei tretando nas suas redes sociais. eu também eu fiz uma viagenzinha nos seus posts e vi que eu vi algumas pessoas da área da teologia também. Aí eu falei, eu acho que vou ficar um pouquinho mais tranquilo nessa área também, da teologia, Com enfim. certeza, com certeza. Então, para mim, esse pastorado é a graça de você servir o próximo, de você ser completamente humano e espiritual. Sou casado com a Patrícia, tenho uma filha de 9 anos chamada Beatriz e um filho, Marcos Vinícius, de 24 anos, vai fazer em junho. Olha só! É, estamos Mas aí, não é né? vovó ainda. Não, não, não. Eu tô cheio de cabelo branco aqui, mas até o determinado momento não chegou essa notícia, né? Que você vovô. E hoje você escolheu um tema bem assim interessante, né? Várias pessoas ficaram me perguntando, mas Sheila, o que é esse tema? E hoje que eu dei uma pinceladinha na chamada só. Uhum. Então, conta pra gente o que é essa ciclotimia da vida. Ciclotimias da vida. Você até já tinha tocado no assunto. Ciclotimias são ciclos, né? Ciclos da vida, são as ciclotimias da vida da qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um ciclo e várias ciclotimias, ciclos infindáveis que acontecem, que se repetem, que retornam, que se finalizam e que nós, seres humanos, fazemos parte deste tempo e espaço onde essas ciclotimias existem e fazemos parte de todo esse processo. E eu penso, Sheila, que enquanto seres humanos, nós estamos morrendo existencialmente falando, não é uma morte física, mas uma morte enquanto ser humano. Nós estamos morrendo enquanto ser humano por causa da nossa imaturidade. A imaturidade, porque é justamente a imaturidade que eu possuo, ela é consequência de eu não entender, compreender os ciclos da vida, as ciclotimias da vida. Não compreender as ciclotimias da vida vai me tornar um ser humano emburrecido e idiotizado, mesquinho, porque eu vou ser um sabotador da minha própria vida, um sabotador da minha própria existência, por desconhecer as ciclotimias da vida. E o que são as ciclotimias de vida? Uma das coisas que me fez pensar nesse assunto foi exatamente o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, onde se fala sobre a vida e os seus ciclos, onde Salomão é dado a ele essa autoria do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala exatamente sobre o tempo que existe para todas as coisas. Então, que tempo que eu estou vivendo hoje? Que dia, que momento, o que está acontecendo? Então, ele traz uma consciência de que a vida tem os seus ciclos. Do que ele fala? Ele praticamente identifica a nossa vida, a nossa existência como a humanidade como as estações do ano, que existe a primavera, o verão, o outono, o inverno. Então, na nossa existência, há tempo para todas as coisas. Há tempo para eu plantar, como há tempo para eu colher aquilo que eu plantei. Há tempo para eu abrir a madre, a mulher abrir a madre e dar a luz. Como também existe o templo de um encerramento de um ciclo em que você não vai abrir a madre para dar a luz a um filho, mas você abre a terra para um sepultamento.
Então, há tempo que a gente começa projetos, mas projetos, sonhos, desejos, e chega o tempo e o momento em que a gente precisa finalizar esses ciclos da nossa vida. E quando a gente não percebe que os ciclos têm o seu começo, o seu meio e o seu fim, e aí a gente se torna imaturo, como eu disse no início, por causa da nossa imaturidade, a gente sofre. Estamos sofrendo, por exemplo, o ciclo que nós estamos vivendo, que é o surto do luto coletivo. Nós estamos vivendo um luto coletivo. Pessoas estão perdendo seus amigos, os seus parentes. Somos muitas pessoas que estamos vivendo esse luto. E as pessoas estão sofrendo. Por quê? Porque não estão sabendo elaborar o luto, a dor, o encerramento, o fim. E eles estão se apegando-se ainda a alguma coisa do passado. E aí estão abraçando aquilo, não entendendo e não compreendendo que aquilo se encerrou na vida deles. E que embora isso cause dor, sofrimento, isso não tem que ser o final de fato definitivo do estágio do desenvolvimento humano dessa pessoa. Mas o encerramento desse ciclo pode abrir um leque, uma outra porta para o desenvolvimento e para a potencialidade de coisas novas que essa pessoa tem. Então, um dia que aquilo eu tive e eu não tenho mais, nesse momento eu posso abrir a possibilidade de eu encontrar maneiras, força interior, capacidade de superar, de crescer em meio àquilo. Então, isso seria um resumo do que é de fato o ciclo da vida. É a capacidade de nós compreendermos o nosso tempo, de nós nos adaptarmos à nossa vida. Porque, Sheila, a vida é um trem e ele passa. Ou a gente se adapta à vida, ou a gente encara a vida, ou a gente vai ser um eterno murmurante, imaturos, infantis, incapacitados para lidar com a realidade que se apresenta diante da gente, diante de nós, e não desistir, e avançar e ir. Um dos grandes problemas, Sheila, que as pessoas estão enfrentando é porque eles estão desistindo dos seus amanhãs, dos seus dias de amanhãs, por causa desse hoje disfarçado de insuportável. Por causa do hoje disfarçado de insuportabilidade, eu estou desistindo dos meus amanhãs. Mas eu posso sim, enquanto ser humano, compreender ciclos, estações da minha vida e saber que enquanto eu estou vivo, eu posso ter força, resiliência, capacidade para que, discernindo o meu tempo, eu possa passar por eles e ser uma pessoa muito mais madura, muito mais crescida, muito mais gente mesmo. São sábias as suas palavras, muito bacana. Obrigada a todos que estão entrando. Mandem coraçãozinho aqui para dizer que vocês estão gostando. Opa! A Débora está falando que é a capacidade de reciclar a bagagem em cada estação da vida. Mas você há de concordar, né, com todas essas palavras incríveis que você disse, que está bem difícil, né? Já estamos há quase 1 ano e meio e as perdas assim são muito, mas muito grandes em muitas famílias. O mês passado mesmo foi colocado na TV uma família que ela perdeu quase 10 pessoas. Então é muito difícil você conviver com isso, não é verdade? É difícil, é difícil. Nós não temos, de fato, uma lista de 10 passos para você vencer o luto. Nós não temos um script pronto para que você possa passar por cada situação conflituosa, dolorida, e você se sair bem dela. Não. Cada um vive o seu luto, vive o seu sofrimento, vive as suas estações. Freud diz, Sheila, deixa eu tentar lembrar aqui, Freud diz que nós temos a capacidade de entrar em contato com os nossos pontos fracos. E encontrando os nossos pontos fracos, que é por exemplo, um ponto fraco, o medo de perder. E o medo de perder
o medo é o medo de perder alguma coisa, né? Sempre o medo é o medo de perder alguma coisa que para a gente tem algum valor, tem significado. E o medo hoje é de perder gente, perder pessoas, perder pessoas a quem amamos. Mas Freud diz assim que nós podemos ter a capacidade de entrar em contato conosco mesmo, de identificarmos os nossos pontos fracos, de admiti-los, de não reprimi-los, de não negá-los, de não escondê-los ou ocultá-los, e a gente transforma esse ponto fraco em força. E isso, claro, você muitas vezes não consegue sozinho. Você precisa de companhia, precisa de ajuda de uma terapia, enfim, de gente que está ali capaz de oferecer-lhes ferramentas para você passar por esse turbilhão de sentimentos, emoções e dificuldades. Então, o que a vida, enquanto a vida nos apresenta isso, a gente vai perceber que no ciclo da nossa vida, há o tempo para o choro, há o tempo para você encontrar esse ponto em você. Que pontos fracos necessariamente não são nossos inimigos. A dificuldade de enlutar-se, a dificuldade de tratar um rompimento de 20, 30 anos de um casamento que foi sofrido, dolorido, né? E aí você vê que é um ponto fraco, porque parece que você quer desistir de tantas coisas. Mas você vê isso, você admite isso, e com ajuda, com uma resiliência, você transforma isso, você metaboliza isso de uma maneira para que isso se transforme em força. E segundo, o ciclo da vida, há tempo para o choro, há tempo para você dizer, estou fraco, eu não estou me sentindo bem, eu preciso reciclar minhas emoções, eu preciso encontrar forças, eu preciso de amigos verdadeiros. Então você vai chorar diante de um túmulo, mas você vai chorar diante de um túmulo sabendo que a morte ela não é a última realidade. Você vai chorar diante de um casamento desfeito, mas você vai chorar sabendo que o casamento ele não é o último estágio da sua vida, do seu desenvolvimento, porque existem novas possibilidades. Se esse ciclo se fechou, encontre maneiras, encontre forças para você dar continuidade à sua vida. Isso me faz lembrar de uma senhora que descobriu que seu marido estava traindo ela, e não apenas traindo-a, saiu, fugiu com o amante. E essa senhora chegou em casa, quebrou tudo. Quebrou a televisão, o sofá, a cama, rasgou as fotos, tudo que tinha. E ela procurou ajuda com um terapeuta, abriu o coração e disse, olha, eu não suportei, cheguei em casa e eu fiz tudo isso. E o terapeuta disse, muito bem, foi bom você ter feito isso. Porque caso se você guardasse isso para dentro de si, não jogasse para fora isso, não externasse isso poderia adoecer você internamente, interiormente, isso precisava vazar, isso precisava sair. Então você vai entender, Sheila, que até o choro, nesse momento, ele vai se tornar amigo psicológico do riso. Porque ninguém fica rindo o tempo todo. Se você ri o tempo todo, você também está doente. Da mesma maneira como o choro perpétuo, insistente, que não cessa, que não para, também deflagra uma doença. Mas você pode viver essas estações da vida, que não são fáceis, procurando meios, caminhos, como eu disse, através de amigos, através de um terapeuta, de um analista, através de boas companhias, de uma boa leitura, de boas músicas. Você vai encontrando forças interior para que você passe por isso e que isso não possa significar o declínio da sua vida, do seu desenvolvimento humano. Eu acho que é isso. Que interessante. Nossa, não, é importante. Eu nem quis cortar você porque estava incrível. Não, mas é verdade. As pessoas precisam saber, né? Que nem você estava falando da mulher que quebrou tudo. Eu lembro que quando eu era mais jovenzinha, muitos e muitos anos, né? Lá no passado distante, quando eu ficava nervosa, eu tinha mania.
Isso daí agora não acontece mais, né? Eu acho que não é que eu não estou nervosa, mas acho que ficou lá, né? Eu pintava no Sim. chão, eu picava a revista de tal forma que daria para eu montar um quebra-cabeça gigantesco, porque eu picava Aham, assim milhões de pedaços. Enquanto eu aham. não via a revista inteira picada, mas depois Aham, daquilo eu estava tranquila. Era uma forma que eu encontrava para uma válvula de escape, sabe? Que eu fazia eu isso. sei. Sim, sim, eu sei. Hoje, Sheila, as pessoas elas são convidadas a ostentar os seus troféus, né? Ostentar as suas vitórias. Parece que a vida, às vezes, ela foi mal acostumada, mal educada a acreditar que a vida, o ciclo da vida era só ganhar. Ela não foi educada, ela não foi ensinada a perder. E perder, que faz parte do ciclo da nossa existência, tantas vezes ele nos faz tão bem quanto o troféu que a gente possa ganhar de primeiro lugar. Com Porque a certeza. perda pode nos alertar para que a gente possa encontrar meios interiores da gente superar, da gente não desistir, da gente seguir adiante, da gente continuar sem ser uma pessoa pessimista. Uma, é a capacidade de você manter viva a criança interior. Até Freud também diz isso. Por um lado, eu disse que a gente não tem que ser imaturo, né? Não conhecer os ciclos da vida nos torna seres imaturos, porque eu não sei lidar com chegadas, às vezes, ou às vezes a chegada para mim é o que importa, é o que é importante, é o troféu, é o primeiro lugar, mas não sei lidar com a despedida, com a saída, com a partida, né? E então, às vezes, a gente se torna imaturo por isso. Por outro lado, Freud diz que a gente tem que manter viva a criança interior dentro da gente, que não tem nada a ver com imaturidade, com infantilismo. Essa criança interior dentro da gente não é infantilismo, mas é a capacidade de, ainda diante das situações adversas, eu ainda brincar, sorrir, fazer livres associações, inovar, ter ideias, enfim. E as pessoas que param, que são imaturas, são essas pessoas que se tornam, que não renovam, que não criam, que reclamam, que têm insatisfações da vida e reclamam de tudo. Mas reclamam por quê? Porque aprenderam que a vida só é primeiro lugar, são troféus. Então não fomos educados, ensinados a perder. Mas quem perde não é perdedor. Quem perde não é aquele que chegou no terceiro lugar. Porque eu posso chegar no terceiro lugar e ainda assim ter a capacidade de dizer, ainda vou chegar lá, no primeiro lugar. O meu ciclo na vida, ele não se finalizou, ele não se fechou. Ele não se embota aqui neste momento. Então, eu lido com a perda não com frustração, mas como um desafio, como uma capacidade de eu sei que eu tenho potencialidades, forças interiores para chegar lá. Então, perder, se eu não sei perder, eu adoeço e adoeço outras pessoas. Continuando um pouquinho mais, por que nós estamos vendo, Sheila, tanto feminicídio entre nós hoje? Infelizmente, tragicamente, tanto feminicídio. O cara vai lá, esfaqueia, né, a ex-companheira, a ex-esposa, a ex-namorada. Ela decidiu viver a vida dela sozinha ou com uma outra pessoa, mas esse indivíduo que não conseguiu elaborar, que não conseguiu trabalhar as suas emoções, os ciclos da vida, que aquele ciclo havia se encerrado para ele. Ele não elaborou isso, não tratou isso, adoecido, ele vai e mata a mulher, que é o que está graçando hoje, feminicídio. Uma pessoa que infelizmente não foi educada, que infelizmente não aprendeu com a escola da vida, porque a vida é uma escola que te ensina que a gente planta, mas a gente colhe. A gente ri, mas há tempo de chorar. Há tempo da gente começar projetos, sonhos, mas há tempo de desfazer isso, porque isso são etapas da nossa vida que a gente queria que fosse para sempre.
Porém, há momentos que, por diversos fatores e razões, isso estagna ou isso se encerra de uma vez. Então, a gente sabota a nossa felicidade e a gente sabota a felicidade do outro. Por isso é tão importante essa compreensão do momento que eu estou vivendo, o que eu posso absorver, aprender, criar uma consciência a partir do que eu estou vivendo, e não ser imaturo, infantilizado, porque a gente tem 30, 40, 50, 60 anos, mas o comportamento é de um adolescente mimado, infantil, quero atenção para mim, se não for do meu jeito eu grito, esperneio, mato. E o que falta para nós hoje, Sheila? Falta a gente se cuidar, se tratar. Parece um merchandise aqui, uma propaganda. Não, não é isso não. Procurem ajuda. Você que sofre, você que tem dificuldade de lidar com sentimentos, com emoções, com intenções. E gente que vai para a cama à noite e tem insônia, e chora, e não sabe lidar. Então isso é o quê? O corpo dizendo, você precisa de ajuda. A sua alma precisa entrar num estado de manutenção, de limpeza, tirar resquícios de amargura, de ódio, daquilo que suplantaram em você. Porque todo ser humano tem um lado positivo, Sheila. Todo ser humano tem um lado potencializado, para potencializar. Eu vou voltar aqui um pouquinho lá na história de Jesus na cruz, quando os dois ladrões estão com ele. É aquele momento em que Jesus fala aquelas palavras, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E tem um ladrão ali, mas o cara é um ladrão, ele está crucificado, mas é um ladrão. Ele é alguém que merece estar ali, não sei o que foi que ele fez da vida dele, aonde ele se perdeu na vida, mas ele é alvo do ódio de todos os seres humanos que estavam ali presentes. Mas é daquele ser humano imprestável que parece que essa graça de Cristo faz emergir um potencial dele, aonde ele diz, Senhor, quando tu entrares lá no teu reino, você lembra de mim? Você pode se lembrar de mim? Então, aquele homem vil, desprezível, aquém da sociedade, descortina-se nele um potencial que antes talvez nem ele sabia que existia. Porque todos nós temos um potencial. É que precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado, precisa de uma atenção especial, de uma análise mais minuciosa, quando nós não conseguimos andar sozinhos. Então, apesar de vivermos essa era da informação, da internet, do WhatsApp, vivemos essa era de informações, nós nos tornamos consumidores de informações. Consumidores de informações, informação aqui, acolá, ali. Mas essas informações me parece que não formam. Informações que não geram formações. Informações que não geram formações. Se é assim, continuarei deformado. Porque não é apenas se informar, mas é o que eu vou fazer a partir dessa informação que eu tenho. Essa informação que chega até a mim, o que eu faço com ela? Se não fosse a rede social, se não fosse os WhatsApps, os TikToks, os Kawaii da vida, eu existiria? Eu seria alguém? Eu seria um ser humano importante? Eu teria relevância além do que dessa virtualidade aqui? Porque a virtualidade, né, Sheila, existe, mas há muita fachada, há muita máscara. Eu apresento diante da rede o ciclo da ostentação, o ciclo das minhas conquistas. Eu coloco o meu rosto bonito, a roupa mais bonita, eu te coloco as frases mais positivas possíveis. Ninguém coloca, de fato, o seu drama, ninguém coloca a sua cara feia, ninguém expõe, de fato, o seu coração dolorido. Então a rede se transforma numa fachada, né? Eu vou aproveitar esse seu gancho, que foi bem pertinente. Me para um pouquinho, né? Me para um pouquinho. Não, Descarrilhei o trem. Imagina, tá gostoso. Pessoal, manda coraçãozinho pra ele, por favor. Um coraçãozinho.
Eu lembro que tem uns 2 meses, mais ou menos, eu falei assim, eu vou fazer uma live lavando roupa, né? Eu peguei e Aham. fiz uma filmagem, eu lavando roupa, pendurei na roupa, tudo. Você acredita que teve 600 visualizações? Olha Eu que falei, coisa boa. eu falei assim, gente, mas eu tava toda maltrapilha, né? Que você não vai lavar roupa com maquiagem, com roupa melhor, né? Você vai lavar É, roupa com... Eu falei, aí eu tava comentando com meu filho, que ele tem bastante seguidores, ele falou assim, mãe, as pessoas gostam de ver a vida como ela é também. Porque é, você não pode ficar sempre na maquiagem, entre aspas, né? verdade. Mostrando, tem que mostrar a realidade da vida também. Eu achei bem interessante essa fala. E Exato. você falando é bem legal. Que bom, que ótimo. Eu acho que isso a gente traz para a vida, né, Sheila? A gente tem que trazer para o nosso cotidiano. Eu não posso vir aqui e vestir uma capa, uma máscara. Isso para mim é tão importante porque, para o lado da psicanálise, a gente entra em contato com o outro lado da gente. Eu acho que a análise permite que você entre em contato com um lado seu que muitas vezes você desconhece, porque é inconsciente, mas vem a consciência e você cai em si e fala: ah, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu ajo assim, é por isso que eu falsifico dessa maneira. Porque existe esse lado obscuro, escondido, oculto, que muitas vezes as pessoas realmente não têm consciência dela. Às vezes é uma coisa, por que que eu tenho uma depressão? São muitas pessoas até perguntam. São depressivas, mas elas não encontram uma causa da sua própria depressão. E às vezes a depressão, a causa é às vezes até intrauterina, vem lá do berço praticamente. Outras não, outras já são acúmulos, acúmulos na alma que vão adoecendo, que vão condicionando, que vão tirando a verdadeira maquiagem do ser, tirando a verdadeira beleza. E quando eu me vejo assim, com essa beleza subjetiva que eu tenho, que cada ser humano tem, aí eu preciso maquiar com a fachada. Eu não posso me ver, eu não posso me permitir ser visto, não é apenas eu me ver. Me permitir ser visto em fraqueza, lavando uma roupa, né? Que seria uma fraqueza para muita gente, uma coisa comum, trivial, lavando louça, varrendo casa. Eu tenho que me ver no pedestal, tenho que me ver no trono, tem que sempre ser visto assim. Isso não é legal, porque você camufla, você mascara quem você é de verdade. E isso vaza para todo tipo de relação. Se dentro de casa eu sou alguém não verdadeiro, camuflado, mascarado, maquiado, eu levo isso para todos os tipos de relacionamentos que eu tenho, com famílias, com cônjuges, com filhos, na empresa. Eu vou ser uma pessoa não confiável, porque isso vai vazar, sabe? Ninguém consegue manter para sempre uma maquiagem, uma fachada. Ninguém consegue manter isso para sempre. Uma hora o rosto aparece, uma hora o rosto verdadeiro vai ser visto pelas pessoas. Por um E é lado, interessante. Oi, pode continuar. sim, Concluir. por um lado, a gente se encarando-se a si mesmo, esse lado obscuro de nós, eu não tenho que ter medo. Eu tenho que mais uma vez encará-lo. Por que que você está aí? Por que que você cresceu dentro de mim? O que que você está fazendo aí? É um falar consigo próprio, né? E a partir disso, de repente, se isso não for embora da sua vida, de instantaneamente, você aprender a lidar com isso, a andar com isso sem sofrimento, mas sem ser falso, sem essa fachada. É muito interessante tudo que você está falando, porque essas redes sociais, com toda essa pandemia, né, fez também com que as pessoas ficassem mais próximas. E esse mais próxima fez também com que a gente conhecesse um outro lado deles. Tem um ator famoso, um tiozinho, né, o Ari Fontoura, que eu estou acompanhando ele assim, adorando. Porque ele é uma Aham. pessoa assim, né? Ele está aí, faz cada coisa legal, e você conhece a pessoa um pouquinho mais.
O meu filho, ele está fazendo uma live lavando louça uma vez por semana. Quer dizer, a pessoa está mostrando quem ela é de verdade, né? É como você falou, a gente não é só aquela coisa bonita, tem outras coisas também que você faz na vida. Dentro desse contexto todo que você falou, eu poderia colocar como essa ciclotimia da vida o termo bipolar também, ou não? Aquela pessoa que acorda de manhã, tá super bem astral e de repente do nada fica, sei lá, muda totalmente o jeito, o modo de pensar? Assim, a vida, bem colocada as suas palavras, a sua pergunta, porque a vida ela não é feita apenas de ciclos, né? Ela também é feita de emoções. E emoções são volúveis. Emoções, um dia você, como você colocou, há dias que você está triste, acorda triste, melancólico. Como não? Há dias que você está mais otimista, mais alegre, mais extrovertido. Outros não. O que impera ali é a introversão. A primeira coisa é que essas são emoções, eu vou colocar emoções e sentimentos quase como a mesma coisa nesse momento. Então, essas emoções e sentimentos, eles não são seres estranhos para a nossa vida. Fazem parte de nós, do nosso cotidiano. Você amanheceu triste, não amanheceu bem. Por quê? Às vezes você não sabe, mas faz parte de você. Até então não é nada de errado. Você estar triste. O que é preocupante é se for uma tristeza que não quer ir embora. Uma tristeza insistente que está ali com você de manhã, está ali com você no café da manhã, no almoço, no jantar, na hora de tomar banho, no trabalho. Aí isso está desembocando, está em um indício de depressão, enfim. Da mesma forma, você acorda alegre, você acorda bem, você é capaz de expressar de uma maneira sem problema, talvez uma dor, um luto, um sofrimento. De repente você amanheceu e você está com vontade de encontrar pessoas, de ter aconchego, de ter carinho, de ter abraço, como também há momentos em que você quer demarcar um limite, que você está dizendo, olha, a partir de agora ninguém entra aqui, agora eu quero ficar só, eu quero afastar-me de um abraço, eu quero deslocar alguém da minha vida nesse momento, porque a vida também é feita de emoções. Se é assim a vida é feita de emoções, então eu tenho que saber que isso é natural em mim. Agora, bipolaridade, né, você colocou bipolaridade, isso já é um transtorno que merece mais um cuidado, já é uma coisa mais séria, porque interfere na vida, interfere nos relacionamentos. É uma coisa que passageira, que aconteceu aqui agora, estou feliz, conquanto daqui a pouco eu possa mudar o meu humor, mas é uma coisa ali instantânea, não, é uma coisa que se repete, que está sempre, é comum, já é uma coisa que atrapalha, já é uma coisa não muito legal na minha vida, então já tem que ter uma certa atenção. E hoje, infelizmente, nós temos de tudo, né? Nós temos esquizofrenia, essa bipolaridade, nós temos outros, né? Agora deu um branco aqui, nós temos vários tipos de TDAH, transtorno de hiperatividade, né? Enfim, são vários os tipos de doenças que as pessoas têm, que necessariamente não devem ser associados com os sentimentos e emoções naturais de um ser humano. Então, eu posso muito bem viver um luto, que esse momento é de luto que a gente vive, ficar triste, não querer comer, não querer encontrar ninguém, não querer conversar neste momento, não querer. É o luto que a pessoa vive e a gente tem que respeitar isso. Mas a gente sabe que o ciclo da vida me ensina que o luto não pode ser para sempre. Ele tem o seu período, tem a sua elaboração, mas tem o seu fim, tem que se finalizar, para que a partir dali eu possa começar de novo, para que novas potencialidades, novas portas venham se abrir e eu começar a viver novamente. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é isso. O ciclo, no ciclo, as emoções fazem parte.
A minha mãe, ela, a dona Guiomar, que está aqui nos assistindo, obrigada quem entrou. Gemina, um beijo para Beijo, você. beijão para Então, ela. a dona Guiomar, ela fala assim, que há tempo de crescer do lado de cá e há tempo de crescer do lado de lá. E eu ainda comentei com ela, falei, mãe, mas está crescendo muito do lado de lá, né? Porque é verdade, porque é tanta gente partindo, né? E é como É, você falou, e verdade. a Valquíria bem nos disse na live da semana passada, sobre essas fases do luto, que é muito difícil para as pessoas, né? Nem Aham. todo mundo vê o luto de uma forma que tem que ser vista, porque é fácil você falar, eu sinto a sua dor. Se você nunca viveu isso, é fácil, né? É uma Verdade, palavra, uma verdade. frase jogada. E claro, e Sheila, assim, nós estamos vivendo esse ciclo diariamente, até disse, acho que isso no início. Nós estamos em mutação constante. Mutação constante. Tanto que nós somos resultado dos nossos encontros. Eu me torno o que sou a partir dos encontros que eu tenho. É impossível me encontrar com você, é por isso que a terapia via online ela é viável, ela é possível. É impossível eu não me encontrar com você e a partir do nosso encontro algo ser formatado em mim. Isso tanto para o bem quanto para o mal, porque somos resultados dos nossos encontros. Pois bem, nós estamos sempre em mutação. Até então, a ideia é que a gente sempre estivesse em ascendência, em crescimento, né? Sendo transformados de imaturos para gente madura, gente com consciência. Mas desde a nossa infância, olha quem nós éramos. Se eu pegar uma foto minha, de quando eu tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, e eu olhar para minha foto, e eu vou olhar para minha foto e dizer assim para mim mesmo, cara, o que foi que você fez com você, hein? Por quê? Por que que eu digo isso? Porque eu não sou mais aquele garoto. O ciclo daquela vida, daquela idade, daquele tempo, já se foi. Alguns elementos ali que não pode morrer em mim, mas muitas etapas ficaram para trás, devem ficar para trás. Naquela época, por exemplo, a minha intenção era brincar, não estudar. Hoje é diferente, há uma etapa da vida que evolui, que coloca você em movimento, em trabalho. Então, eu estou como pai, como marido, em um ciclo que amanhã esse ciclo pode se alterar, pode mudar. Os nossos filhos estão vivendo ciclos das quais os pais precisam compreender que eu vou sofrer como pai se eu não compreender que o ciclo que ela vive hoje não é o ciclo de amanhã. Eu tenho que estar preparado para a chegada do filho. Eu tenho que estar preparado para o ciclo do desenvolvimento cognitivo, sexual, né, mental, espiritual desse filho, quanto eu tenho que estar preparado para o ciclo da partida desse filho. Do contrário, sofrimento. Porque estamos todos nessa vida, nessa escola da vida que me ensina que nós estamos avançando, crescendo, estamos indo, ampliando, estamos fazendo da nossa vida a possibilidade de crescimento mental, espiritual, emocional. Então, estamos aí vivendo e a gente tem que aprender com isso. Do contrário, é sofrimento. Mais uma vez, voltando ao assunto, Sheila, rapidinho voltando ao assunto de mulheres que, às vezes, a incidência é muito mais com mulheres que sofrem por causa de um rompimento amoroso, e a mulher sofre porque o cara foi uma pessoa canalha, foi uma pessoa que traiu, e aí ela se fecha no mundo de dor, de sofrimento, e pensa que é o fim. Aí precisa ser trabalhado nessa pessoa justamente que o fim não é o fim para ela. Se encerrou aquilo ali, vive o sofrimento daquilo, não precisa reprimir, mas tem a capacidade de transformar esse sofrimento em força, em dizer, não, eu sou bonita, eu ainda tenho vida, eu respiro, e eu posso encontrar alguém melhor ainda. Eu posso ser feliz como outra pessoa. Eu não posso me sepultar existencialmente dentro de um calabouço, de um poço, de qualquer outra coisa e me enterrar ali e
achar que a minha vida acabou com isso. Não. Eu posso dar vazão a uma coisa nova e continuar sendo você mesmo, continuar sendo ela própria. A sua imagem deu uma travada. Deu uma travada? É. Voltou? Não, você ainda está meio embaçado. Pessoal, vocês estão vendo ele direitinho? Estão vendo o doutor direitinho? Aqui para mim está meio embaçado. Manda coraçãozinho se está tudo bem para vocês. Esse caso de feminicismo é bem complicado, é uma situação bem delicada. É difícil, acho que é até assunto para uma outra live para a gente conversar, né, sobre incentivar essas mulheres, né, a ter novos pensamentos, porque é uma situação bem complicada mesmo. Com base na solidão, eu aqui eu vivo um pouquinho da síndrome do ninho do vazio. Os 2 filhos, um está em Brasília e o outro foi morar com a namorada, então só eu e minha mãe, e às vezes bate aquela saudade, já passei dessa fase, mas às vezes bate sim, porque é bem difícil. A gente que tem filho é complicado, né? Querer soltar as asas deles. Isso, é verdade. Você está me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Só a sua imagem que realmente está travada. Você acha que precisa sair para voltar de novo ou não há necessidade? Dá um xizinho, sai, e aí eu te chamo de novo, só para ver Tudo se bem. conserta. Tá ok, então. Ok. Vamos lá. O doutor Fábio vai dar uma saída, mas eu já convido ele para entrar novamente, gente, só para arrumar Pode sair, doutor Fábio, que eu pego e chamo você de novo. Tá. Estou tentando aqui sair. É um xizinho. É um... Pronto, saiu. Então, o doutor Fábio está falando aqui com a gente sobre os ciclos da vida. Quem diria, né? A palavra vem da chave, né? Ciclotimia vem da palavra do prefixo ciclos da vida. Muito legal, né? Vamos lá convidá-lo novamente. E agora ele sumiu. Doutor Fábio, o senhor sumiu. Tem que aparecer aí para mim, para que eu possa lhe fazer o convite. E vocês estão gostando? Manda um oi para mim de novo, doutor Fábio, para que eu possa estar convidando. Que interessante, né? Tanto tema que aborda a psicanálise, e como ele falou, é importante você perceber que precisa de ajuda para estar em contato com um profissional que possa lhe prestar esse apoio, que possa lhe ouvir, que possa lhe dar, eu não sei nem se seria o termo conselho, né? Vamos até perguntar agora para ele como que ele trata, né? Eu confesso que eu não passei nem com psicanalista, nem com psicólogo, mas eu fico curiosa sobre esse tema aí. Como será que ele lê a gente, né? Será que é uma leitura que faz da nossa pessoa? Vamos lá. Opa. Chegou. Tá melhor. Tá Doutor melhor. Fábio, aqui enquanto estava te esperando, a consulta, né, com o psicanalista ou com o psicólogo, que são diferentes, né? Eu quero até que você fala qual a diferença de um para o outro, né, para as pessoas que estão aqui conosco. Sim. É uma leitura, uma releitura que vocês fazem do paciente ou é cliente? Como que é o termo utilizado agora? Enfim, não há, assim, na verdade, na psicanálise, não há nada assim que se ingesse em relação a denominar assim, o tratamento, o paciente. A gente chama de análise, né? É o analista. Psicanalista é chamado de analista. A grande diferença que a gente pode, assim, de uma maneira bem resumida, a diferença de psicologia e psicanálise, é que a psicologia vai trabalhar com o consciente, com o aqui e o agora do seu paciente. Ambos, a psicologia e a psicanálise, vão ter em comum o fato de que eles desejam a melhora, a cura, né, dos seus pacientes. Então, eles trabalham por esse caminho, que o paciente se sinta bem, ou curado, ou com força para vencer aquele obstáculo, aquele percalço. A psicologia trabalha com aqui, com agora, com a chamada demanda que se apresenta com qualquer tipo de problema, quer seja com problema conjugal, emocional, com o corpo,
enfim, que é a mesma demanda que se apresenta ao psicanalista. Só que o psicanalista ele não vai tratar exatamente a sua questão de fato, assim, pronta. A minha questão é porque eu sou uma pessoa invejosa, por exemplo. O meu problema é esse, doutor, analista, psicanalista. É porque eu sou uma pessoa invejosa. Só que essa é a demanda do paciente. Só que o psicanalista não vai tratar apenas essa demanda, o fato em si, mas o que está por detrás do que ela traz. Não é apenas a inveja, mas o que está por detrás dessa inveja. Quais são as causas inconscientes que levaram essa pessoa a ter esse determinado tipo de comportamento, a ter esse tipo de emoção fortíssima, a ponto de atrapalhar a vida dela. Então, na psicanálise, a gente dá muita ênfase e importância até para a infância, porque Freud vai nos ensinar que a infância é um caminho assim, muito fértil para que na alma, na psique, no inconsciente, naquilo que a pessoa não tem contato, ali se tem um acúmulo de todo tipo de contato, de informação, de palavras, de atos projetados para essa criança que no futuro, na vida adulta, isso vai se refletir